Caco, antes de começar a live, eu gostaria de ler essa carta aqui. Quem me mandou foi, eu até falei para você já, uma senhora que mora em Freguesia do Ó. Você me falou que é São Paulo. É Maria do Carmo Gonzaga, de 91 anos. Quando ela disse Maria do Carmo, eu me lembrei porque foi a parteira que fez o meu nascimento, meu parto. Eu não nasci em hospital, nasci em casa, e foi uma parteira chamada Maria do Carmo. Não essa aqui, é claro, lá de Juazeiro, no Ceará. Até ela morrer, eu chamava ela de Mãe do Carmo. E a neta dela, Célia Gonzaga, de 23 anos, que é paraplégica. Ela, entre outras coisas que ela fala na carta, por favor, professor, vamos acabar com essa disputa entre os canais que estão prejudicando os aposentados, com as notícias, 13º salário, 14º, toda essa celeuma que se criou no YouTube, com referência não só ao 14º salário, a outras questões. E o que eu respondi para ela, eu vou dizer a vocês aqui agora. Comigo não tem nenhum problema, eu até atendo a dona Maria do Carmo Gonzaga, de 91 anos, e a neta dela, Célia Gonzaga, de 23 anos, que é paraplégica. Ela disse que a neta dela chora muito quando vê essa disputa aí dos canais falando sobre 14º salário. Mas uma coisa eu não posso prometer para a dona Maria do Carmo, deixar de falar sobre política e nem deixar de vir aqui com a verdade. Nesse caso, seria melhor fechar o nosso canal. É claro que a gente vai continuar falando sobre política, e política gera debate, dona Maria do Carmo. Queira ou não, a política gera debate, porque qualquer assunto que se traga para a internet, para os canais, há pessoas que são favoráveis e há pessoas que são contra ao debate. E o debate, na sua grande maioria, é salutar. Agora, a questão da disputa sobre o 14º salário, eu já venho pensando nisso, porque isso está também me deixando doente, por conta de muitas conversas que acontecem e a gente não pode até dizer pessoalmente à pessoa que seria melhor resolver tudo isso pessoalmente, conversando para se entender. A questão toda é que essa verdade que a gente leva para o telespectador, para o nosso amigo, ela vai continuar. É tanto que a gente vai mostrar hoje aqui, através de documentos, qual foi o motivo de o 14º salário mudar para março de 2022 e março de 2023. E a gente vai se ater tão somente ao assunto. É tanto que aqui eu já falei para os meus seguidores, são 360 mil, que com toda a educação eu não vou mais responder nenhuma pergunta que venha de outros canais. Então, se você tem alguma pergunta que você diga, olha, eu vi no canal tal isso, o que é que o senhor acha? Então, com todo respeito, você volta ao canal que você viu a notícia e pergunte lá para o proprietário ou a proprietária. Vejam que dona Maria do Carmo Gonzaga e a neta Célia Gonzaga, a dona Maria disse que a neta até chorava quando via essa disputa, porque ficava sem entender. Um diz uma coisa, outro diz outra, e fica esse debate que não está levando a nada. Então, nós aqui do canal Fênix de Informação, estou falando por mim, sou o dono desse canal, Fênix, a gente vai botar um ponto final neste assunto, mas não bota-se um ponto final na política e nem nos assuntos de interesse do país, inclusive o 14º salário, porque não é monopólio de ninguém. Nós vamos continuar falando sobre 14º, 13º, o que for. Só que a gente não vai mais se envolver em nenhum debate, não vai nos interessar mais de maneira alguma. Eu vou atender esse pedido da dona Maria do Carmo, da neta dela, Célia, que é paraplégica, mas não posso atender o pedido dela de não falar sobre política, porque ela disse, por que o senhor não fala só sobre previdência? Deixa um pouco de lado a política. Quando se fala em previdência, tem que se levar a política para dentro. Dona Maria do Carmo, eu não posso falar sobre a aprovação de um 14º salário para nós, aposentados, sem falar sobre política. A informação seria dada pela metade, vejam bem. E sempre que eu disser uma coisa aqui sobre política, eu tenho como provar. E eu não tenho um político de estimação de maneira alguma. O político lá tem a ideologia dele, eu tenho a minha. E eu tenho o direito de expressar o que eu sinto sobre a política, a religião, o que for. Nós vivemos em um país democrático. Mas no caso dessa disputa que há,
eu vou cair fora, não quero mais saber de nada. Então, o que eu peço é que os seguidores, quando virem qualquer canal, tal coisa aconteceu, não me perguntem, porque se perguntar, infelizmente, eu não vou responder. Estou falando sobre o canal Fênix de Informação. Eu vou atender essa senhora de 91 anos e a filha dela, a neta dela, de 23 anos. Nesse ponto, nessa disputa de canais, saiu, dou minha palavra. Agora, sobre política, dona Maria do Carmo, não tem como. Eu não tenho como só falar sobre previdência sem colocar a política no meio. E também não posso ver uma coisa errada de um político e calar. Aí seria melhor fechar o canal. A gente vê o político fazendo uma coisa errada que não é para o bem da sociedade, é nossa obrigação falar o que está acontecendo. Então, o que eu quero dizer é isso. Por minha parte, eu vou atender, até eu me lembrei, dona do Carmo, porque eu chamava ela Mãe do Carmo, a parteira, mas nesse ponto, no ponto da política, infelizmente, dona Maria, eu não posso lhe atender. A senhora me perdoe, está aqui a carta, depois se quiser eu coloco. Ela disse que mora, Caco, na freguesia do Ó, em São Paulo. Eu não sabia que existia um bairro chamado Freguesia do Ó, em São Paulo. Da minha parte, é um ponto final que eu coloco hoje, não na política, dona Maria. Infelizmente, vou continuar falando sobre Previdência, vou continuar falando sobre 14º salário, porque não é monopólio de ninguém, nem do governo, de ninguém. Isso aí, a nossa Constituição Federal me dá o direito. Essa disputa em canais, eu vou dar um ponto final. Agora, política vai ter, dona Maria, porque quando eu falar sobre 14º, que está no Congresso, aí já vem a política no meio. Então, eu queria só dizer isso, tudo bem. Estou com a alma leve, não tem nenhum problema. Isso aí, para mim, é muito simples. O meu canal realmente é um canal de informação, não é de notícias. Notícia é uma coisa, o meu é de informação. A notícia você pode até arrumar. É tanto que é Fênix de Informação. É um canal informativo, como sempre foi. E eu nunca tive a pretensão de ser mais do que sou. Eu já não sou muita coisa. Sem a minha família, sou nada. Então, é o que está acontecendo. Então, Caco, era só para começar a dizer esse preâmbulo que a gente vai seguir. E se for preciso debater, ser contra o que o político faz, nós vamos continuar batendo de frente duro. Pode contar. Isso eu não prometo para a dona Maria do Carmo. Mas prometo deixar para lá essa disputa em canais que não vai levar a nada. Na parte da política, dona Maria, infelizmente, a senhora me desculpe, eu vou continuar falando sobre ela. Bom, professor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para nós aí o que aconteceu na CFT. Afinal, nós estamos aqui para isso hoje. Meus amigos, vejam bem, a gente até fez um vídeo falando sobre isso. O projeto do deputado Pompeu de Matos previa 2020 e 2021. Como em 2020 ele não foi votado, então passou para 2021. Quando esse projeto passou na CSSF, houve uma mudança no texto. Se eu não me engano, foi a deputada Adriana Moraes que fez essa mudança. Flávia Moraes. Flávia Moraes, desculpe, Flávia, desculpe, a deputada ter errado seu nome. Flávia Moraes fez essa mudança. Com essa mudança, puxou para 3 anos, que seria 2021, 2022 e 2023, os pagamentos desse 14º salário. Caso, é claro, fosse aprovado. Só que depois se viu que não poderia, porque tornaria o benefício contínuo. Então, voltou-se ao projeto original do deputado Pompeu de Matos. E o relator, tentando encontrar fontes de recursos, fez mudança também nas datas de pagamento. Foi nessas datas que eu falei sobre o governo federal, porque a gente pensa, esse é pensamento meu, vou repetir, isso aí eu não vou voltar atrás 1 milímetro, que o governo estava empurrando, ou está empurrando com a barriga isso até o próximo ano. É tanto que conseguiu fazer com que fosse para 2022 e 2023, ano de eleição. Isso aí eu não volto atrás 1 milímetro, eu continuo achando que é. Quem não concorda comigo, eu respeito a opinião do cidadão, mas não concordo. Para mim, o governo estava empurrando, como está empurrando com a barriga, para 2022. Então, o relator Fábio Mitidieri, através de uma emenda, a chamada emenda saneadora, ele levou esses pagamentos para março de 2022 e março de 2023.
E também disse que o projeto precisaria se adequar ao artigo 107 da nossa Constituição, Federal. Até coloquei no meu vídeo uma parte do artigo 107, que é grande. É muito técnico para entender, mas teria que bater com esse artigo 107. E os pagamentos seriam 2022, março, e 2023. Repito, eu continuo achando que foi uma jogada do governo federal. É opinião minha. Isso eu não volto atrás 1 milímetro. Continuo achando que foi uma jogada de mestre e conseguiu jogar para 2022. Como no ano que vem é ano eleitoral, o governo não pode fazer programas sociais para dar à população. Tem que ser tudo aprovado neste ano de 2021. Então, o tempo é curto. Por isso que eu disse no vídeo, repito, seria mais, se o governo federal realmente quisesse dar esse 14º salário, coisa que eu acho que ele não quer dar, isso, repito, é a minha opinião, não vou mudar também. Eu não acho que é pauta do governo, de maneira alguma. Não estou voltando atrás em nada do que eu já disse, cara. Pode olhar aí. Estou dizendo que não é pauta do governo federal, porque se fosse, o presidente poderia soltar uma medida provisória, mesmo sabendo que corre o risco da pedalada fiscal. Mas se tem dinheiro, como agora dizem que encontraram, eu até vi o deputado Ricardo Silva na mão um projeto de lei, que eu nem sei se foi discutido na CFT, que é aquele projeto que tira incentivos fiscais das empresas aqui do Nordeste. O 3203, bem lembrado. E, se eu não me engano, até mexeram nesse projeto para conseguir algum dinheiro. Eu não li tudo. Eu sei que eu vi, quando terminou essa reunião da CFT, em uma dessas entrevistas do deputado Ricardo Silva, ele até mostrou só o projeto esse daqui, a gente está tentando ajeitar. Pronto. O que acontece é o seguinte, meus amigos. Para 2021, só sai esse 14º salário se for através de medida provisória. Como o presidente não tem nenhuma intenção de soltar uma medida provisória, se ele for aprovado, vejam bem, não é dizer que já será pago em 2022. Não foi aprovado ainda, meus irmãos. Não foi aprovado. Se for aprovado na CFT, no Senado Federal e sancionado, o primeiro pagamento é março de 2022. Segundo pagamento, março de 2023. Apenas isso. Nós não voltamos atrás 1 milímetro sequer em tudo que eu falei sobre os políticos. Estou falando sobre políticos, não estou falando nada sobre o canal de ninguém. O que eu falei sobre os políticos, eu sustento aqui, não volto 1 milímetro. Eu sempre achei que estão jogando, empurrando com a barriga, e eles conseguiram. É tanto que mesmo que o projeto seja aprovado, não é pago em 2021. Só é pago em 2022. Então, é isso que nós temos para falar sobre 14º salário. E vamos continuar, sim, falando sobre 14º salário, porque não é monopólio. Não é monopólio do governo, não é monopólio de ninguém. Todos podem falar. Isso eu vou continuar falando. E sempre que sair, não todo dia, porque a gente já vinha sem falar sobre o 14º, cara, há muito tempo. Nós só vamos falar agora quando tiver quando mudar alguma coisa. Não só falar por falar. Quando houver movimentação na CCJ, alguma coisa de interesse dos aposentados, nós vamos falar sim, porque é um direito que me dá a nossa Carta Magna. Isso ninguém tira de mim. Ninguém vai me calar, claro que não. A lei da mordaça nesse país acabou. O dia 13 de dezembro de 1968, que dizem que não acabou ainda, para mim acabou. Foi no governo do general Arthur Costa e Silva, o AI-5. Quem é daquela época se lembra. Ato institucional 5, fechou o Congresso, tirou direitos políticos. Ninguém me cala, nem o regime militar me calou. Isso serve para todos que pensam isso. Ninguém me cala. Agora, é claro, o que eu falei sobre canais, eu vou cumprir minha palavra. Agora, sobre política, não. Não arreda o pé 1 milímetro. Neste país, não há a lei da mordaça. E nem 14º é monopólio de ninguém. Então, vamos todos para
para que fique bem entendido como o canal Fênix de Informação vai agir, como sempre agiu. E nós somos, com todo prazer, um canal de informação. Nunca quisemos ser mais do que isso. Olha, até perguntaram, e quando o projeto de lei chegou na CCJC, chegou no mesmo dia que a CFT fechou, é tanto que o presidente da CFT, deputado Júlio César, já fez um documento lá dizendo que pronto, agora é com a CCJC. O que acontece é o seguinte, pessoal, a deputada Bia Kicis precisa um tempo para designar esse relator, o relator precisa um tempo para fazer o projeto de lei. E o regimento da Casa diz que precisam 5 sessões para receber as emendas. Emenda é alguma coisa que se acrescenta ou se retira do texto. Emendas supressivas, emendas aditivas, emendas saneadoras. Saneou um problema que tinha através da emenda do deputado Fábio Mitidieri. Ele é daqui de Sergipe, ele é meu vizinho. Então, chegou na CCJC. O problema que eu venho falando já desde 5, 6 meses atrás é que parece que o governo faz de propósito para não dar tempo. Porque o Congresso Nacional sai de recesso junto com o Judiciário no dia 23. Então, até o dia 15 por aí do próximo mês, esse pessoal ainda está trabalhando, Caco. Nós temos desse mês 4 dias, com 15, 20 dias, tirando ficam na faixa de 12 dias a 15 dias para tudo isso ser resolvido. Então, meu amigo, só quem é muito ingênuo não percebe que estão direcionando tudo isso exatamente para deixar para 2022. A minha bronca é essa, porque eu notei já isso. E quando eu falei que essa mudança de Fábio Mitidieri ninguém estava sabendo, é porque eu não sabia também na hora. E, para mim, tudo o que acontece no Congresso Nacional tem que ser às claras. O relator tinha que ler, sim, essa mudança, dizendo, olha, eu mudei o relatório através de uma emenda saneadora. Agora os pagamentos são para março de 2022 e março de 2023. Eu assisti toda a reunião e não vi ninguém falando sobre isso. Então, foi uma omissão. Omitiram lá na reunião os políticos, na hora de dizer, porque se tivessem dito isso para todo mundo, não leram, uma parte daquele pessoal que aprovou até por unanimidade tinha se revoltado. Então, aproveitaram, não leram o relatório, que pode, através do regime regimental, e aprovaram uma coisa sem uma boa parte que estava ali sabendo do que se tratava e nem a população. Aí eu sou contra. E continuo sendo contra, porque, Caco, é uma omissão. Para mim, naquela hora, era para o relator Fábio Mitidieri ter lido se ele deu, me desculpe, que eu não vi. Ter lido e explicado, além de ler, explicar. Os pagamentos não serão mais dezembro de 2021. Serão março de 2022 e março de 2023. Aí eu ficaria calado. Isso não aconteceu. E eu vou continuar cobrando isso, porque foi uma omissão na CFT. Não volto atrás 1 milímetro, Caco, do que eu estou dizendo. Foi uma omissão. Deveria ter lido na hora para a gente ficar sabendo. Caco, tudo que é para o povo tem que ser às claras. Tudo que for para o povo tem que ser às claras. 1 centavo que se gaste do dinheiro do povo lá tem que se dizer para onde é. Tem que ser bem gasto. O que se vai fazer em termos de melhoras para a nossa população tem que se dizer. Não omitir fatos, aprovar e a gente ficar sabendo 2 dias depois. Eu fiquei sabendo no mesmo dia, porque como o relator não leu o relatório, sempre que termina a reunião, eu procuro saber o relatório e vou ler. O primeiro relatório que eu li foi de Júlio César, o presidente da comissão. Relatório pequeno, não era o relatório de Fábio Mitidieri. Na hora que eu li o relatório, que eu vi a emenda saneadora, eu disse, é brincadeira. Não poderia, é a minha opinião, pessoal, eu tenho o direito de opinar, porque senão é melhor fechar o meu canal. Era para o deputado Fábio Mitidieri, mesmo se quisesse resumir o relatório, nesta parte que é importantíssima essa informação ter dito. Nós
para aprovarmos, porque está difícil, mudamos a data dos pagamentos. Veja que Celeuma deu tudo isso por conta de 2 minutos que o cidadão lá não leu o relatório. Eu não posso ficar calado. Ninguém me cala nesse caso. Eu vou continuar dizendo. Omitiram dentro da CFT. Foi uma omissão. Era para ter lido e explicado, porque muitos ali não sabiam nem onde estavam. Chega, cara, com um papel na mão, muitas vezes não participa da reunião, fica perguntando coisas aleatórias, como se brincando com a vida do aposentado. Tudo que nós fazemos aqui, cara, no canal Fênix de Informação, é em prol dos aposentados e pensionistas. Quando a gente pega a briga, quando a gente discute com o político, quando a gente faz tudo que a gente faz é em prol, em benefício dos aposentados, porque eu sou um deles, eu faço parte dessa classe. E é nesse sentido que eu vou reiterar mais uma vez. Me calar, não. Lei da mordaça, nem pensar. O pensamento que eu estou tendo agora aqui, sobre o que eu vi lá, na reunião dessa omissão, eu não volto atrás 1 milímetro. Continuo dizendo, o relator poderia ter resolvido toda esta celeuma com a leitura do relatório. Aí não lê, porque não queria não sei o quê, discutir assuntos que estavam mais, dá este problema todo, porque alguém ia ler, como eu li. Eu não me contento só em assistir a reunião e ir para casa dormir. Eu assisto a reunião, quando termina eu entro para saber o que está acontecendo. Vejam que eu fui até atrás da Constituição Federal para saber o que era esse artigo 107. Poucas pessoas no país foram atrás disso, a não ser os políticos, que já sabem o que é. A pessoa não vai atrás, mas eu tenho a obrigação de ir, porque eu tenho a obrigação de dizer a vocês o que está acontecendo. E o que aconteceu foi uma omissão grave na CFT, quando não foi lido esse relatório, dizendo que essas datas eram para 2022 e 2023. A minha opinião nesse caso, não volta atrás 1 milímetro de maneira alguma. Pronto, meus amigos, aí está. Está um pouco... Eu tirei a cópia do original mesmo para vocês verem e coloquei na transparência, ficar melhor. Câmara dos Deputados, Comissão de Finanças e Tributação, Projeto de Lei número 4.367 de 2020. Apensado o Projeto 5.641 de 2020. Este projeto, desculpem, apensado é o projeto do deputado federal Áureo Ribeiro. De forma excepcional, fica criado para os anos, aqui está no original, 2020 e 2021. A gente já sabe que será o pagamento 2022, 2023. Ainda está em 2020, 2021, porque logo após aí vem a emenda saneadora. Até aí o texto estava original. Um abono anual, 14º salário, em favor dos aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social, na forma estabelecida nesta lei. Autor, deputado Pompeu de Matos, PDT, Rio Grande do Sul. A data ainda estava 2020, 2021, porque só depois da emenda saneadora do relator deputado Fábio Mitidieri foi aprovado. Aí está, meus amigos, esta é a emenda saneadora de relator do projeto de lei 4.367 de 2020, o artigo 1º, o projeto de lei número 4.367 de 2020 passa a tramitar com a seguinte redação. O artigo 1º, aí parágrafo 1º, as parcelas de abono de que trata o caput serão pagas nos meses de março do ano 2022 e 2023. E no parágrafo 4º, aí ele dá uma condição ou outra condição. A implementação desta lei fica condicionada ao atendimento do disposto no artigo 107 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 1988. Aí vem assinado deputado federal Fábio Mitidieri. Em 1988 foi a nossa última Constituição Federal. O presidente da Câmara de Deputados era o doutor Ulisses Guimarães. Então, é só alguém ler o que diz o artigo 107 da nossa Carta Magna. O projeto
para ser pago, tem que atender, primeiro, ser pago nos meses de março de 2022 e março de 2023, e atender o disposto no artigo 107 da nossa Carta Magna. Simples. É só o cidadão entrar na CF e ler o que diz o artigo 107. Então, foi o governo, no caso, os parlamentares, fizeram foi levar este projeto de lei, ou esse pagamento como um todo para 2022. Na minha opinião, continuo dizendo, foi empurrado com a barriga. Eles conseguiram o que realmente eles estavam pensando, porque ficou para o ano eleitoral. Agora a pergunta, já está tudo certo deste pagamento de 2022 e 2023? A resposta é não. Precisa ser aprovado na CCJC, no Senado Federal, e ter a sanção presidencial, ou seja, a assinatura do presidente da República. Então, não é só dizer o pagamento é em março. Pode ser em março, desde que o projeto de lei seja aprovado ainda neste ano. Desde que ele vire lei, né? Falta pouco tempo. Não entendi? Desde que ele vire lei. Desde que vire lei. Porque até agora é um projeto de lei. Na hora que ele vira lei, ele recebe um número. É publicado em Diário Oficial da União, como se fosse um carimbo. É um órgão publicitário, vamos dizer assim. É um órgão de imprensa. Divulgador da União, porque também tem dos estados. Nesse caso, é o Diário Oficial da União. Na hora que é publicado em Diário Oficial da União, aí é lei. Até agora é um projeto de lei, mas não foi aprovado ainda. Foi aprovado na CFT. Falta CCJC, Senado Federal, e falta sanção do presidente. Até eu vi alguém dizendo, não, o senador é mais fácil, porque só tem 81 senadores. De maneira alguma. São 3 por estado. Eles representam as unidades da federação. São 78 deputados, 78 senadores dos estados, porque são 26 estados, 16, 18, 78, mais 3 senadores do Distrito Federal. São 81 senadores. Então, quando chega lá, a gente vê. Agora, o que você deve fazer é continuar entrando em contato com a deputada Bia Kicis, pedir com a educação com respeito, que ela designe agora 3 relatores. Quais são, Caco? 8949, 10.694. 694. Exato, e agora o 14º salário. 4.367. Exato. Infelizmente, desses 2 últimos, já faz mais de mês que está no gabinete dela esperando ser pautado. Até essa semana nós conseguimos falar com a assessoria dela. Fomos bem recebidos com a educação. Mas estamos aguardando, deputada, por favor, designe o relator da 8949 e dessa 10964, se não me engano. 694. 694, sempre eu erro. E agora, também, do 14º salário. Seria bom que ela soltasse logo os 3 relatores de uma única vez. Um para cada um, porque já resolveria, o relator já ia começar a organizar para a gente, depois que soubermos quem são esses parlamentares, aí ir lá conversar com um cidadão que faça um relatório favorável. Tudo isso que já foi feito na CFT.